Eu quero cumprimentar você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao meu canal do pastor Aparecido Santana. Sou da Igreja de Cristo Jesus, que se situa na cidade de Dracena, situado na rua Visconde do Rio Branco, número 1487. Deus colocou no meu coração fazer esta série de discipulado. E você que é um novo convertido ou que quer aprender um pouco mais da santa e gloriosa palavra de Deus, para que você possa ser aperfeiçoado e também possa ministrar a palavra àqueles que desejarem conhecer também a palavra, fique atento ao nosso canal, porque nós estaremos passando aqui de cada vídeo, nós vamos passar detalhes de cada assunto. Hoje nós vamos ver a respeito do resultado do pecado. Nós tivemos o discipulado de número 1, que fala sobre o amor de Deus, que está logo aí abaixo. Nós tivemos o discipulado de número 2, que fala que todos nós somos pecadores. E hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito do resultado de nós sermos pecadores. Dentro desses vídeos que nós vamos colocando, nós vamos vendo que Deus, ele desdenhou um plano, Deus preparou um plano para a salvação de todo o ser humano, de todo aquele que aceita a Jesus como Salvador, e nós vamos ver isso aí através da Bíblia Sagrada. Bom, nós ficamos sabendo no vídeo anterior que todos nós somos pecadores. Não pode existir ninguém neste mundo que diga que não é pecador. Se alguém disser para você que ele não é pecador, que ele não comete pecado, a Bíblia diz que esta pessoa é mentirosa. E se ela continuar afirmando, ela está dizendo que Deus é mentiroso, porque a própria Bíblia diz que todos nós somos pecadores e estamos destituídos da glória de Deus. Mas esse pecado que nós praticamos tem uma consequência. É bem sabido que nós temos uma outra vida. Nós temos esta vida que nós estamos vivendo, e todo mundo sabe que um dia esta vida terá um fim e nós estaremos provando a morte. Tanto ricos quanto pobres, qualquer tipo de pessoa vai provar a morte. Se tiver uma coisa mais certa neste mundo é que todos irão morrer. Você não deve ter medo disso, porque isso vai acontecer de uma forma natural e querendo você ou não, você vai ter que provar a morte. A não ser que nós sejamos arrebatados, esse é um assunto para mais futuro. Mas hoje eu quero dizer para você que o pecado, por nós estarmos afastados de Deus, gera uma consequência muito grave, irmão. O apóstolo Paulo deixou claro para nós o que o pecado ele causa na nossa vida. E eu quero ler com você Romanos, capítulo 6, e o versículo de número 23. Romanos, capítulo 6, e versículo número 23, que nos diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todo ser humano, se ele morrer nessa situação de pecador, ele vai ter a morte eterna. E nós vamos ver o que é a morte eterna. Mas se essa pessoa ela tiver um encontro com Deus, esta pessoa ela vai ter a vida eterna com Deus. Então nós vamos ler agora também que todos nós vamos morrer, nós já dissemos isso daí, mas que ao morrermos, nós precisamos estar aqui nesta terra cuidando da nossa vida espiritual para que nós não venhamos a viver separados de Deus na vida futura. Olha só, a Bíblia Sagrada diz que aqueles que morrerem sem Jesus, sem salvação, esta pessoa ela pode ser lançada em um lugar chamado de Lago de Fogo, que é a segunda morte. Preste bem atenção. Eu vou ler para você o livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso de número 11 até o verso de número 15. E você, tendo condições, você vai abrir a sua Bíblia também, para você conferir. Porque um dos objetivos deste canal é que você seja instruído pela palavra de Deus.
e você vai pegar a sua Bíblia e você vai ser instruído por ela. Não importa se a sua Bíblia que você está lendo aí, ela é de uma tradução revista ou corrigida, ou revista e atualizada, ou na linguagem de hoje, você vai ver que vai estar escrito aí, talvez numa linguagem um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Então olha só o que diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, do verso de número 11 até o verso de número 15. Preste bem atenção. O juízo final. Vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você veja bem que a Bíblia cita de um lugar chamado de lago de fogo. Quando você pega a Bíblia também, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, te dá uma lista das pessoas que vão para este lugar, meu querido e amado irmão. Das pessoas que praticaram esses tipos de pecado, que a Bíblia chama de pecado e dá a qualidade para esses pecados, essas pessoas serão lançadas ali. E eu quero ler com você, aqui no capítulo, mesmo capítulo de Apocalipse 21, capítulo 21 de Apocalipse, versículo de número 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só, a pessoa morreu, aí ela morreu sem a salvação, porque ela é uma pecadora, e ela vai ter essa segunda morte. Ela vai ser lançada nesse lugar chamado de lago de fogo. Se você abrir a Bíblia também, no livro de 1 aos Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, no verso de número 9 e 10, ali também te dá as pessoas que vão para este lugar. Dá só uma olhada no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, e olha o que diz. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aí no verso 10 ele continua dizendo: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você vê que a Bíblia mostra os pecados que as pessoas praticam, e essas pessoas que praticam esses pecados, elas não herdarão o reino de Deus, ou seja, elas não terão salvação. São pecadores que morrerão e não terão salvação. E elas passarão, inclusive, por um julgamento. E eu gostaria de abrir a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua também, no livro de Hebreus, no capítulo de número 9, versículo de número 27, que diz assim, 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a pessoa, ela vive a vida dela na prática do pecado, que nós demos aí o nome até para esses pecados. E ela morre sem salvação. Esta pessoa será julgada para depois ser lançada nesse lugar horrível chamado Lago de Fogo. Mas continue assistindo os nossos vídeos, porque no próximo vídeo você vai ver que o nosso Deus, ele não quer que nós venhamos aí para este lugar. Então você vai assistir o vídeo, você vai ver que Deus tem uma solução para este grande problema da humanidade, da nossa vida espiritual.
Se você está gostando dos nossos vídeos, eu peço que você esteja colocando, se inscrevendo aqui abaixo no meu canal, e você coloque também um joinha aqui abaixo, vai constar nos vídeos que você gosta, né? Se você tiver algum comentário também, eu gostaria que você colocasse o seu comentário, alguma coisa para a gente responder, se você tiver alguma curiosidade. E nós vamos estar trabalhando para produzir o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o desejo de Deus de nos salvar e como nós devemos cooperar para isso. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.